Olá, estamos iniciando mais um episódio, o quarto episódio do programa de podcast da IX Risk Management. E hoje temos um convidado muito especial. Vamos ter aqui um conteúdo muito bacana. Vamos falar sobre prevenção de perdas, gestão de riscos, segurança no segmento da indústria. E temos a oportunidade então de receber que para mim e para a maioria das pessoas do mercado, esse cara é uma grande referência quando falamos de segurança, gestão de riscos e prevenção de perdas na indústria. Lembrando que esse programa é um programa dedicado a você, apaixonado pelas áreas de gestão de riscos, segurança e prevenção de perdas. Esse programa é dedicado a você. Espero que vocês curtam o conteúdo, compartilhem e nos ajudem aí a disseminar a cultura dessas áreas que são super importantes dentro das organizações, tá bom? Quero aqui agradecer ao CT Hub, que é a casa do gestor de segurança, agradecer por nos receber, por mais uma vez estarmos aqui gravando esse programa, né? Reforçar a nossa parceria, agradecer também o Grupo FB e a Alcance Equipamentos Eletrônicos, que é o grande parceiro da IEX, nosso parceiro estratégico, quando falamos de mão de obra especializada em prevenção de perdas e segurança eletrônica. Então, um grande abraço aí à equipe do Grupo FB e da Alcance Equipamentos Eletrônicos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quero chamar aqui, apresentar a vocês o nosso grande convidado, uma pessoa mais que especial, não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa. É um cara que dificilmente alguém não quer ter por perto, uma pessoa super agradável, além de um grande profissional e amigo também. Seja muito bem-vindo, Jorge Henrique Custódio, mais conhecido popularmente como Custódio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite. Para quem não sabe, o Custódio, ele é paulistano, mas atualmente ele não está aqui em São Paulo, né? Ele mora em Goiânia e trabalha na Piracanjuba, né? Então, a gente, vamos, como falei, estaremos falando sobre prevenção de perdas, segurança, gestão de riscos no segmento da indústria. É um grande desafio. Então, Custódio, obrigado pela sua presença. Obrigado, Tio Mário. A satisfação é toda nossa. Sabe como a gente está feliz de estar aqui. Difícil as agendas, né? Tem um tempo que a gente está tentando nos organizar para estar aqui, mas pode ter certeza que eu estou muito feliz e vamos aproveitar aqui para, no final desse bate-papo aqui que a gente está fazendo, os desafios, a gente deixar alguma mensagem positiva e uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. Legal, Custódio. E como eu disse, eu conheço o Custódio há 30 anos, há exatos 30 anos, né, Custódio? Sim. Nós nos conhecemos nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. O Custódio foi o meu companheiro de armário, parceiro de armário. Nós dividíamos o armário quando nós servimos o Exército, né, como soldados. Iniciamos a nossa carreira como soldados e depois ficamos lá juntos ali, sempre juntos como amigos, parceiros, durante 8 anos, né? E saímos de lá como sargentos, né? E conheço o Custódio, então, há muito tempo. É um cara que realmente eu tenho um carinho muito especial. Custódio, para quem não te conhece, né, como diz os nossos amigos, outros amigos que também têm os programas de podcast, abraço para todos vocês aí que também fomentam e discutem o assunto segurança, prevenção de perdas e gestão de riscos. Para quem não tem internet, para quem não tem Instagram, para quem não tem Facebook, para quem não tem LinkedIn, quem é Jorge Henrique Custódio? Bom, o Custódio vai completar 30 anos nessa caminhada, né? De público e privada, né? Eu já introduziu bem o assunto e dedicado a risco, prevenção de perdas, né? Gestão de segurança, né? O cuidar do patrimônio de alguém ou formar equipes, né? Eu vou completar também 48 anos, sou casado, tenho uma filha. Depois das Forças Armadas, como você disse, eu tive uma experiência num grande grupo econômico aqui no Brasil. Fiquei 12 anos lá, trabalhando, uma escola,
né, nos anos 2000. Depois, isso na indústria já. Depois eu fui para uma consultoria internacional, né, o caminho que você está trilhando, que é um caminho que onde eu vou, eu levo essa mensagem e reafirmo. Eleva o patamar do profissional, desafia ele. Cada dia ele tem um cliente diferente, um cenário diferente, um problema diferente para resolver. Foi uma passagem muito bacana na vida profissional, né, pelos clientes que eu trabalhei. Então, eu naveguei de grandes eventos a empresas de serviços, indústria, varejo, enfim, foi uma experiência, capacitação, treinamento, foi muito bacana. E depois dessa experiência, eu cheguei nesse atual desafio que eu estou aí há um pouco mais de 8 anos, né? Essa grande empresa que cada dia mais os brasileiros conhecem e a gente fica muito feliz e desafiado de trabalhar num lugar daquele. Como você já disse, eu me mudei com a minha família para Goiânia, uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor. Enfim, isso é um pouco do custódio que se formou, né, um administrador, né, está estudando relações internacionais, tem algumas especializações em gestão de risco, gestão de pessoas, como você também, a Desguiano, né, como introdução à inteligência, política e estratégia, algumas coisas para te dar repertório para esses desafios dessa carreira que a gente escolheu, né, essa paixão que a gente escolheu, né. É um trabalho que você respira todo dia, né. Viajar, trabalhar de madrugada, final de semana, isso aí tá, né, tá no sangue e você faz, nós fazemos, né, com brilho no olho. Esse é um pouquinho do resumo aí do Custódio, para quem ainda não ouviu falar, né? Uma coisa que você esqueceu é que você também é aluno do primeiro MBA de prevenção Sim, de perdas do sim, mundo, né? sim, sim, Não é nem do Brasil, nem da América sim, Latina, é do mundo, né? Que sim. é o MBA é da Live University, junto com o Instituto Prevenir Perdas e com o apoio da ABRAP também, né? Você tocou num assunto importante, né? Num determinado momento a gente falar com relação às representatividades de classe, né? Das associações, que é um fórum muito importante. Isso eu abraço porque eu entendo que a gente tem que mais cooperativo, né, e menos competitivo quando a gente está falando de associação, Uhum, né, sobre o nosso movimento, uhum. que eu entendo que agora tem um protagonismo esperado há anos, né, por tudo que vem acontecendo tanto no Brasil como no mundo. Então, não posso deixar de falar da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, né, que atual você foi um dos fundadores, né, e eu tenho a responsabilidade lá, além de conselheiro executivo, tocar o comitê de indústria, que em determinado momento nós vamos falar, que é importante a gente desenvolver esse trabalho. Estou como diretor regional da ABSEG, lá no Centro-Oeste, é um trabalho também de fomento, que eu entendo que eles têm muita sinergia e se encaixam. A gente faz um trabalho também junto com a FEComércio, lá, a CESP, né, que é um lado empresarial para apoio à segurança pública, lá como vice-presidente, lá é bem bacana. Sou associado da ASIS aqui no Brasil, no capítulo São Paulo. Também é muito bacana, essa troca de informação é importante. Esses trabalhos, eles, além de você dignificar você contribui e tem muita troca, né? Muito aprendizado. Então, você deu a oportunidade, não podia deixar de dar esse testemunho e incentivar as pessoas que procuram associações, sejam elas a ABRAP, gratuita, ou as outras que têm que ter uma contribuição anual para se manter a associação, e é um fórum muito grande para se receber informação. Legal. Custódio, você falando aqui, eu tava pensando, né? Remetendo aí nossa vida há 30 anos, né? Atrás, quando nós tínhamos ainda 18 anos, né? Eu não sei se eu imaginava estar onde eu estou, e não sei se você também imaginava estar onde você está, né? Numa posição importante, executiva, dentro de uma grande empresa, uma grande referência
na indústria, né? Principalmente no segmento de laticínios. Quando você olha para trás assim, eu acho que vocês, assim como eu, a gente se orgulha, né, do caminho que a gente percorreu, né, Custódio? Ontem mesmo, embora o programa seja gravado, mas ontem nós tivemos lá o Prêmio Abrap, né, que é um evento super relevante, que é feita a premiação dos profissionais e das empresas com os melhores cases do mercado por segmento, né? Eu tive a oportunidade que, por 2 anos, 2022 e 2023, representando a Seva Logistics, ganhar esse prêmio como melhor case de logística, né? E ontem a Rumo Logística foi a grande vencedora do segmento de logística. Parabéns aí, Neves e equipe pelo prêmio. Mas o que eu quero dizer com isso? A Abrap, ela vem fazendo um trabalho super importante, né? De fomentar, de colocar os profissionais como expoentes dentro do mercado, né? Na posição de gestores de prevenção de perdas. Dar também visibilidade para as empresas, né? Cada um que estava lá ontem no jantar estava representando uma empresa. E é muito bom isso, né? Nós estávamos lá, vimos ali uma festa assim maravilhosa, né? Uma baita de uma festa, grandiosa mesmo, luxuosa. E aí vimos lá CEOs de algumas empresas lá, isso que é legal, né? Vimos lá alguns CEOs lá, a Leninha, por exemplo, que é da Caidu, estava lá prestigiando, né? Entre outros executivos lá e CEOs de grandes empresas também. Eu citei a Leninha como exemplo. Mas quando a gente olha para trás e vê a festa de ontem, por exemplo, a gente vê quanto a gente tem evoluído, né, cara? Então, isso é muito legal, assim, muito bacana. Mas, enfim, voltando ao início do raciocínio, você se via nessa posição hoje de estar ocupando um cargo super importante, estratégico dentro de uma empresa como a Piracanjuba? Você sonhou com isso? Conta um pouquinho até para as pessoas que estão nos assistindo se inspirar em você, Custódio. E aproveitando também, não quero fazer aqui nenhum tipo de propaganda ou criar polêmica, mas aproveitando que essa semana, hoje é dia 22, 23, desculpa, de novembro, dia 20 foi o dia da consciência negra, né? E você representa a classe, né? A população negra. E você exerce dentro de uma super empresa o cargo executivo de liderança, né, cara? Então, como que você vê tudo isso aí, cara? Eu viajei e falei pra caramba, mas assim, eu falo porque eu me sinto à vontade de falar pra você que, além de um grande profissional, é um grande amigo. E a gente sabe o caminho que a gente percorreu, né, cara, pra chegar nisso aqui. Então, fala um pouquinho desse seu sentimento, assim. Eu acho que eu já consegui transmitir um pouco do sentimento de orgulho que eu tenho de me ver como estou hoje, de ver você Sim, também como você está hoje, né? sim. Primeiro tem que a relação com os pais, né? Meus pais foi uma criação muito proativa, né? Meus pais sempre foram de executar as coisas, fazer as coisas. Inclusive que hoje eles estão aposentados e continuam trabalhando, produzindo, né? Sendo útil, como o meu pai fala e minha mãe fala, né? Então isso é uma referência que você traz de casa. Então quando a gente fala e não vou tocar, estender esse assunto, porque aqui no objetivo fala de preconceito não é só com relação ao negro, né? Tem outras classes aí que sofrem preconceito desde que o mundo é mundo, né? Então o foco ela é estudo, trabalho e esforço, que aí a oportunidade vai vir. Era isso que eu aprendi em casa, né? E eu tive a felicidade, eu chamo de felicidade, uns chamam de sorte, outros chamam, cada um chama do que quiser, de ter lugares com boas pessoas que deram a oportunidade, porque o que eu falo muito, tem muito talento navegando perdido por aí que precisam de oportunidade. Então, se você tem oportunidade, precisa abraçar. Então, esse é um segundo fator, a questão da oportunidade. Então, eu tive a felicidade de pessoas me darem oportunidade e trabalhar em grandes empresas.
Ou então, trabalhar, eu iniciei a minha atividade, eu falo que a primeira empresa que eu quebrei, eu tinha 11 anos, porque foi uma caixa de sorvete vendendo. Vendi a metade, paguei o que tinha que pagar, o restante chupei o sorvete inteiro e ainda quebrei a caixa. Foi a primeira empresa que eu quebrei, eu brinco com relação a isso, porque eu sempre fui incentivado em casa a ter essa questão. Lógico, tem a questão de perfil, né, de você, de querer as coisas, de saber que tem ambição, né? E saber que a ambição ela não pode ser maior que a da empresa, uma série de coisas. Então, trabalhei cedo, trabalhei em boas empresas e tive a felicidade de trabalhar em ótimas empresas, né? E de pessoas que deram oportunidade para eu desenvolver meu trabalho, né? Eu vejo muito com relação a isso. O restante são coisas que do modo que eu fui educado, não tenho que potencializar isso. Uhum. Nunca me incomodou. Tenho meus grandes amigos, independente se é verde ou amarelo, ou se tem alguma outra preferência, nunca me fez nenhum mal, isso nunca me atrapalhou. Sobre entrar e sair nos lugares onde eu fui inserido. Lógico que às vezes você se sente meio sozinho, mas isso não é nenhum problema. Se é o que você quer, esse é o desafio, tentando responder a sua primeira parte do que você falou. E aí eu tenho que agradecer várias pessoas, né? E se eu for começar a falar aqui, vão faltar as pessoas, né? Eita, e um monte de outras pessoas aí que eu vou acabar esquecendo de falar, que estenderam a mão em algum momento e enxergando potencial no meu trabalho. Falar que eu ia imaginar, não. Agora, pedir para Papai do Céu, né, que te dá um bom lugar, que você possa desempenhar seu trabalho, lógico que sim, mas nunca imaginar que ia ser num grande lugar. E quando você chega num lugar onde você vê outros, independente, né, se é homem, mulher, Tem se é inspirações, barba, né? tem inspirações e tendo cargos importantes, isso te dá confiança para você tomar a decisão que ali é o lugar onde você quer estar, né? Que você também tem que entregar. Então, isso é um mix de coisas, né? Mas eu tento me desafiar todos os dias, procuro melhorar, tá sempre estudando, se inspirando em outras pessoas, pedindo ajuda, pedindo desculpa, sabendo que eu posso desenvolver. É, uma coisa que eu aprendi há alguns anos, mentoria, ela te ajuda, pessoas que já fizeram aquilo e chegaram lá onde você se espelha, é muito importante, né? Tem uma série de coisas que hoje aí tem no mercado, várias ferramentas que te mantém competitivo dentro do ambiente da empresa. Eu falo que se nós não somos os executivos da empresa, mas pelo menos nós somos especialistas, né? Uhum. Nós temos que ser executivo daquilo que nós fazemos dentro da corporação. Acho que isso é muito importante. E que segurança não paga conta. Nunca como agora é importante assumir responsabilidade, aumentar suas entregas, né, trazer redução de custo para as companhias que nos pagam, né? Mostrar valor para aquilo que a gente está fazendo, né? E hoje está aí um monte de oportunidade depois de tudo isso que aconteceu. Eu vejo pessoas que fez a nossa trilha, né? Eu acho que, principalmente nas Forças Armadas, teve uma turma muito bacana de referência. Se você olhar as pessoas que não estão no meio privado, estão no meio público com uma carreira consolidada, isso te ajuda e te inspira também, né? Você pode olhar, é meio que uma geração abençoada, né? De ouro. Muita gente aqui, se a gente fosse citar o nome, está bem hoje, né? Isso é muito legal. Lógico que não foram para todos, né? Não tem cadeira para todos em todos os lugares. Mas eu entendo que isso é uma caminhada que eu vivo dia a dia. Tá? Eu seguro a minha ansiedade com isso. Vou me entregar primeiro, entregar bem, fazer bem aquilo que a gente está fazendo, solidificar, que sempre uma porta vai abrir um outro, seja onde eu estou hoje ou em qualquer outro lugar. Legal. É, a gente fica. Eu fiz essa pergunta bem extensa, porque realmente, quando eu olho para trás e te conhecendo também todos esses anos, a gente vê que a gente percorreu um caminho bacana, né, Custódio? Positivo. E isso acaba emocionando e empolgando também, cara. Eu me sinto muito satisfeito até aqui com tudo aquilo que a gente construiu, né, como profissional. Isso é muito legal, porque assim como você, eu tenho filhos também, a gente quer ser exemplo para eles, né? Um caminho ético, Isso é, de erros e acertos, mas foi um caminho isso é ético. muito legal. Isso é muito satisfatório.
Custódio, antes da gente entrar um pouco mais no tema técnico, eu acho que é legal também, para aqueles que não conhecem tanto você, que a gente fala muito da parte profissional, mas tem o seu lado pessoal também, né? Pelo que eu te acompanho, você participa de muitas ações sociais, né, cara? Se você quiser falar um pouco sobre isso, fica à vontade. Eu acho que isso é muito importante também, né? A gente é muito forte dentro de casa, a questão social. E quando nós chegamos lá em Goiás, em Goiânia, e especificamente em Bela Vista, onde a gente mora hoje, a gente queria entregar alguma coisa do que a sociedade belavistense lá, o povo goiano, nos recebeu. Eu faço parte do Rotary Club, uma associação sem fins lucrativos, aí, centenária, né, que reúne os profissionais de destaque em Global, várias né? áreas, global, que reúne vários profissionais de destaque nas suas áreas para poder fazer o bem para as pessoas, entendeu? É um clube de serviços, são serviços sociais para aquela comunidade que está inserida. Eu tive a honra e a satisfação de ser presidente do clube lá da cidade, né, 23, 24, né? Lá é um período de 12 meses, né, vai de julho a junho, né? E tive a satisfação de contribuir e continuo associado, desenvolvendo trabalhos do Rotary muito importante. Então, quem tem curiosidade em casa, pesquise em www.rotary.com. Você vai entender lá que tem uma série de ações em todas as cidades, né, aqui do Brasil, É difícil ter uma cidade que não que não tenha tem um uma Rotary, né? associação. E o Rotary hoje ele pega a família inteira, né? Ele começa com a questão dos que a gente chama de Rota Kids, né? E vai dos, se não estou enganado, dos 5 aos 12, depois o Interact que dos 12 aos 18, depois o Rotaract dos 18 em diante, e depois como Rotariano. Ele pega a família. E para as esposas dos rotarianos, que ela pode ser rotariana também, ou pode servir na Casa da Amizade, que é um grupo de mulheres, duas rotarianos, para ajudar em causas sociais e nos serviços que precisam ter. Então, geralmente a gente tem uma creche, no clube onde tem mantido uma creche infantil, atende 100 famílias, um trabalho importante lá, com parceria com a prefeitura e com a iniciativa privada. Inclusive a própria empresa que eu trabalho hoje é uma das mantedoras dessa creche, e outros serviços, né, escolas, tem uma série de trabalhos muito representativos, intercâmbios, é um baita lugar. E outras coisas que a gente apoia outros lugares, né? Muito importante. Às vezes tem alguns trabalhos com a maçonaria, então o pessoal da ordem tem uma relação muito próxima lá com a gente, Uhum. eventos em comum, a Associação Pestalozzi, então uma série de outras instituições que eu acredito que é importante, né? A gente dar essa contribuição de tudo que a gente é agraciado nessa passagem aí. Legal. Parabéns aí, Gustavo, Obrigado. pelo seu lado social também, né? Isso é Importante. importante. Soma, né, Somos. pro perfil, pro caráter, como você falou. É, Agora entrando um pouco mais dentro da indústria e falando de prevenção de perdas, né? Eu tive a felicidade também de trabalhar no segmento da indústria, na Avon Cosméticos, e a gente costuma ver o segmento industrial a parte de security muito forte, né? Bem estruturada e tudo mais. Prevenção de perdas ainda é um desafio, né, Custódio? O que você pensa a respeito disso? Quais são as oportunidades? Como que você vê dentro do segmento da indústria, no contexto da indústria, como está inserida a prevenção de perdas? Qual o nível de maturidade que você entende que tem e que ainda pode ser escalado? Bom, primeiro eu vou falar do que eu que tenho como vivência. Comecei a estudar a questão da prevenção de perdas em 2010. Inclusive, você é um dos responsáveis por causa disso. Você já me apresentou o Carlos, a gente começou a fazer alguma coisa. Depois, 2014 veio mais forte, eu participando dos cursos e essas coisas, lendo as bibliografias e buscando referências fora e essa coisa e tal. Eu entendo duas coisas. Primeiro, uma percepção minha desses anos de vivência e também para propor uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, para entender o que nós estamos colocando aqui.
Você mesmo falou que a questão de security é muito forte, né? Porque isso gera valor, né? É enxergado o valor para as companhias. E a prevenção de perdas na concepção da palavra estruturada de processos, né? Vamos simplificar aqui, é processos. Ela ainda era distante. Na minha opinião, continua ainda distante por uma série de fatores. Se mudou um pouco o perfil, os riscos são outros, a maioria dos nossos gestores vem da questão de security, né, com outro viés. Os executivos ainda não enxergam valor, porque eu vivia isso muito na consultoria. Quando você sentava com a alta direção para explicar o trabalho ou o projeto que você estava vendendo, a vestimenta ou a capa da segurança ainda era o que ele enxergava. Ele sempre remete a um profissional na frente de qualquer instalação. A gente fala, não é isso. A gente vai falar de risco. Então eu entendo que o caminho para a gente desenvolver... Tem um paradigma aí ainda. Ainda tem um paradigma. Para se desenvolver, o que muito que aconteceu com o varejo. O varejo é uma inspiração, né? Tem bibliografia, tem a sua primeira turma, como você citou, que nós fazemos parte. Tem uma série de coisas que foram desenvolvidas ao longo desses 30 anos ou mais, né? Que a prevenção de perdas está se desenvolvendo. Então eu entendo que, por também ser um ambiente desafiador, porque a cadeia é muito mais complexa, então tem o recebimento da matéria-prima, né? Tem várias fases do processo ainda que são maiores e muito complexas, que o profissional precisa conhecer do negócio. Um negócio complexo como o alimentício lácteo, o cara não é da noite para o dia que vai aprender. Então ele tem que trilhar anos aquela vivência do que está acontecendo na companhia, tem que entregar resultado, tem que assumir responsabilidade, então não é uma conta simples. E uma outra coisa, dá trabalho. O gestor tem que se expor. Não é, eu tenho que se expor. Mas não tem outro caminho. Acho que para os profissionais se manterem para o futuro do que vem, né, de inteligência generativa, automação, muita tecnologia, ele tem que fazer outras responsabilidades dentro da companhia. Eu acho que a principal delas está ligado a riscos, perdas e as conformidades. Acho que é um caminho para a prevenção de perdas, né? E eu não sei se esse termo vai ser o termo que nós vamos utilizar no futuro. Né? Quando a gente for falar um pouco da parte técnica, vamos falar um pouco do que a gente se inspira como conceito dentro da indústria. Porque o executivo precisa ver sinergia naquilo. Entendeu? Ele precisa entender o que nós estamos propondo e não nos enxergar como apenas simplesmente alguém que cuida do patrimônio e das pessoas da companhia, que já é um desafiador, que já é muito, né? Que é o principal ativo da empresa. Mas a gente tem muita coisa ainda para, né, tem que se solidificar como uma área associativa, um comitê forte, propor discussão, precisam ter outras bibliografias, a gente precisa ter artigos escritos, a gente tem que ir um pouco para a parte científica. Nós estamos buscando metodologia, né? Na verdade, o que eu vejo discutindo é qual que é a metodologia. Eu falo muito a ASIS, que é uma baita referência, e tem lá sua metodologia do RSM, né? Do Enterprise Risk Security Management, né? Que nos inspira. Só que a gente teve tem uma lacuna ali. Como que se faz? Eu tenho que me aproximar, eu tenho que entregar, eu tenho que, né, fazer as análises, eu tenho que entregar alguma coisa para os stakeholders da companhia. Mas como? Tem também uma brecha que hoje não está claro pro gestor que quer navegar quer essa responsabilidade. Mas vou fazer como? Então, para isso, precisa ter uma metodologia. E outra, tem que estar inserido no negócio da empresa. Não tem jeito. Tem que olhar alguma coisa para o negócio da empresa. Eu costumo dizer, Custódio, eu sempre disse isso, né?
50% da responsabilidade de fazer a área ser protagonista dentro do negócio, independente do segmento, é do profissional. Concordo. E 50% da empresa. De entender, absorver, comprar a ideia e apostar. Porque, de fato, é uma área que traz resultado, traz rentabilidade, né? Eu entendo que, inclusive na indústria, o grande desafio é você garantir a demonstração de resultado financeiro, né? Vou dar um exemplo aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Você que é o especialista na indústria. Mas, por exemplo, matéria-prima. Existem empresas no segmento de indústria que na manufatura a matéria-prima não é tratada como, até que seja feito o processo de manufatura, invase e tudo mais, não é tratado como deveria. E, por exemplo, uma matéria-prima X, no momento de você manipular o produto entre o estoque e a linha de produção, um galão, por exemplo, de algum líquido que seja, ele cai no chão, isso é contabilizado? É feita uma análise de causa raiz daquela avaria ou daquele processo que gerou um desperdício da matéria-prima? Isso é contabilizado em quantitativo, qualitativo e monetização daquela perda, porque aquilo é uma perda. Você não vai juntar, dependendo da matéria-prima, tudo de novo dentro do galão e reutilizar na manufatura. Até por questão de contaminação, por legalidade. Então, como você falou, dentro da indústria, a atuação da prevenção de perdas está em toda a cadeia produtiva, que é muito grande. Não é só o processo de manufaturar o produto, envasar, embalar e distribuir. É muito antes que isso, né? Então, eu acho que falta ainda essa maturidade também da área e do profissional em saber, entre aspas, vender isso e demonstrar o benefício financeiro que isso traz para o negócio, né? É desafiar o executivo, falar, olha, acredita no projeto, acredita na proposta, deixa eu fazer uma POC dentro da nossa operação. Eu garanto para você, eu bato no peito, garanto para você que vai dar resultado. Acho que falta esse espírito desafiador também, né, Gustavo? Se a gente entra nessa seara, a gente precisa fazer não um podcast, a gente precisa fazer uma série, porque é muito grande, como você falou, né? Da entrada da matéria-prima até a saída do produto terminado, acabado, para o cliente final, tem uma série de processos que eu vejo aí a grande oportunidade. No momento que nós estamos, porque nós nunca vamos ter a condição que nós queremos de estrutura, de pessoal, organizacional, tecnologia. Então você precisa das áreas, você precisa de aproximação, excelência operacional, auditoria interna, compliance, a área produtiva da empresa, segurança do trabalho, meio ambiente. Todas essas áreas precisam estar junto conosco. Como que eu atraio ele? Cara, eu preciso ofertar algum tipo de serviço para ele. Ok? Nós estamos entendendo, porque isso, cara, a gente vai demorar alguns anos para achar. Cara, nós estamos 8 anos lá tentando descobrir e nós estamos engatinhando ainda. Mas a gente já viu um final do túnel. Cara, quando você está dormindo, quem olha os processos críticos para vocês? Eu tenho vantagem competitiva, correto? Eu estou 24 horas dentro da operação, tenho olhos e ouvidos na operação. Todos os subsistemas de CFTV, controle de acesso, balança, SAP, na maioria das vezes, está conosco. Né? Vou falar pelo nosso caso, está com a gente. Opa, vamos ofertar alguma coisa. Eu preciso dessa aproximação, porque eu preciso de mais olhos. O risco é dele. Aí há também uma confusão de o profissional de perdas achar que o risco é dele, que tudo é... Não é. O risco é do profissional, o especialista daquela área. Ele vai falar o que eu tenho que olhar e se eu tenho condição ou estrutura para olhar para ele. Ali eu posso entregar um indicador, eu posso entregar
um alerta, eu posso entregar um e-mail, um documento, que ele pode utilizar para treinamento, para fazer uma correção, para pedir um investimento, para se fazer um plano de melhoria. É aí que vai fomentar. Eu acho que, complementando o que você falou, que às vezes tem sim a coragem do profissional para fazer, ele às vezes ele não tem acesso aos números, porque ele também precisa ter acesso aos números da empresa, tem que ver se a empresa também abre os números para ele, para lhe dar cada vez mais repertório para ele fazer uma coisa. A segunda, ele precisa se aproximar das outras áreas e precisa ter essa relação. E o terceiro, precisa vender isso para a companhia, né? O que o executivo ele quer? Tem que ser uma página com cores, não é que a gente fala muito, e que qual que é a representatividade financeira, como você falou? É um outro grande desafio que a gente precisa fazer. Testar. Há alguns resultados? Tem alguns resultados que eles estão se tornando consistente para, junto com outros, a gente ter alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais sustentável para você seguir com um programa. Hoje, o que é? Existe um programa? Ele existe sim, porque ele tem vários projetos sendo executados ao mesmo tempo para fomentar esse programa. Por exemplo, a questão da cultura. Nós falamos aqui só de processo. Se na integração de uma empresa nós temos a parte que eu consigo falar do chão da fábrica ao alto executivo, o assunto é um primeiro passo. Eu preciso dele. Tem outras coisas. É muito, muito processo, muita coisa tem para fazer, que a gente vai trilhar ainda. E eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter já um artigo científico, nós vamos ter dados. Então, lá nós temos alguns dados de alguns anos que a gente vem estudando, né, que a gente está incentivando que outras empresas façam. Nós estamos falando de dados de 2018 para cá. Muita coisa. Muita coisa. 6 anos de dados para você ter uma massa crítica, para desenvolver uma pesquisa junto com outros, é bastante coisa. Então, isso já é um caminho. Mas nós temos muito desafio ainda, Marcos, muita coisa ainda. E nós precisamos assumir isso e nós precisamos enxergar que o processo na cadeia produtiva da indústria ele é diferente da cadeia do varejo. Custódio, uma outra coisa que eu vejo também, ouvindo você falar, é que existe também uma miopia de alguns executivos. Eu preciso falar isso. Porque hoje, na posição de consultor, eu enxergo isso, né, nas tratativas, nos projetos e tudo mais. Por que eu falo de miopia? Porque o que paga a conta, ou que fecha a conta, é o dinheiro. Eu não tenho dúvida disso. E eu falo de miopia porque também não pode só olhar para o dinheiro. O executivo, o tomador de decisão, profissional que vai apoiar a área de prevenção de perdas, e aí depende também de como você falou, o profissional vende isso internamente, ele precisa entender que a área de prevenção de perdas protege não só o lucro, mas a reputação da empresa. Então, às vezes, você leva um projeto, claro que sempre o viés vai ser financeiro, a análise vai ser financeira, precisa ser financeira, mas tem um plus aí também. Quando você fala, eu estou perdendo 100, com essa ação aqui, eu vou deixar de perder 100 e coloco como margem perder desses 100, 10. Eu estou recuperando o que eu estou perdendo hoje, 90. Que recuperasse o 100. Mas o executivo e o profissional precisam entender também que existem outras vertentes que a área de prevenção de perdas, o conceito de prevenção de perdas protege, que é a reputação. Então, não é só olhar a parte financeira que é importante, mas também os outros riscos envolvidos na gestão de prevenção de perdas.
Quando você tem um problema, por exemplo, na indústria, com algum órgão regulatório, você pode fechar uma fábrica. Conformidade. Conformidade. Risco legal, risco de conformidade, risco de compliance. Isso é o mais fácil e o primeiro para você, para quem quer fazer, iniciar é por esse. É um prejuízo intangível. E aí a gente não está falando só de dinheiro, nós estamos falando de reputação. Que se você tiver um problema reputacional, claro que ele vai gerar um prejuízo financeiro. Então, não é só aquele resultado de gestão de estoque, diferença de inventário. É o que pode vir a acontecer, o risco que pode se materializar, o comprometimento que o negócio pode assumir com relação à reputação. Então, a área de prevenção de perdas é muito mais estratégica, sendo bem gerida, tendo a governança necessária, do que operacional, cara. O operacional vai aparecer a grana que o executivo espera que apareça, mas não é só isso. Então não adianta você só falar, hoje a perda tá 2%, eu vou trazer ela para 0,30. Mas não é só isso, cara. É proteger a reputação, a imagem da empresa, a continuidade dos negócios, principalmente quando a gente fala de Business Continuity Plan, o famoso PCN. Na indústria isso é muito forte, cara. Se você tiver interrupção de um processo crítico na cadeia produtiva de um determinado produto, no caso da Piracanjuba, é leite. Tem lá o iogurte, leite condensado, creme de leite, mas é o leite. É isso, né? Que é o produto o principal. Se você tiver uma interrupção por alguma falha de maquinário, de abastecimento ou comercial nisso, cara, você tá ferrado. Você compromete toda a cadeia. Você compromete a reputação, você compromete o supermercado que está esperando o seu pallet de leite chegar lá. Porque aquela empresa que comprou as carretas de leite da Piracanjuba anunciou uma promoção na quarta-feira que vem. E ela precisa de tempo para isso chegar no CD, para fazer toda a programação de entrega, de distribuição, e isso chegar nas lojas. Então, existe o comprometimento da imagem do fornecedor, no caso, a indústria, e compromete também o cliente, no caso, aponta lá como exemplo um supermercado. Então, assim, é um desafio bem grande, assim, Gigante. cara. E por isso que eu falo, a miopia. Eu falo com propriedade. Não todos, não estou generalizando, mas a maioria dos executivos tem essa miopia. Eles acham que prevenção de perdas é aquele soldadinho que tá ali para ver se ninguém tá furtando nada. Cara, isso aí é do século XIX. Eu não arrisco nem falar que é do século XX. É do século XIX. Isso mudou faz tempo. O que a gente precisa fazer é mostrar que isso mudou e que a área pode aportar muito mais, né? Tem a questão da maturidade de risco que está sendo elevada. Tivemos pandemia, greve dos caminhoneiros, né? Isso empurrou, então quem estava preparado conseguiu navegar um pouco melhor. Lógico, ninguém esperava, mas mais preparado. Eu acho que isso elevou a questão da maturidade nas empresas. Muita gente que eu converso, né? As coisas de outros pares, pessoas de outras áreas, caras de controladoria, compliance, auditoria interna, né? Jurídico, essas pessoas que a gente vem conversando, os executivos de outras empresas, e que isso deu elevou essa questão, isso tem contribuído. Por isso que eu falo muito que o conceito de proteção ao negócio é o que cabe. Que aí a gente está englobando tudo isso. Né? Não é simples, ninguém está falando aqui que é simples, mas eu acho que é o nome, né, a nomenclatura mais adequada porque nós estamos discutindo aqui. Né? E quando você fala de miopia, tem que fazer meia culpa, né? Do nosso lado também. Sim. Né? E a gente entende que tá claro aqui no nosso segmento que também temos, né? Mas eu entendo que é uma coisa. Nós estamos no meio transitório. No transitório. E ainda a gente tem que pensar que o cenário na indústria ele é muito diversificado, né? Não dá para você.
Por mais que a gente fala no alimentício, se você vai para um outro ramo, você vê que tem desafios parecidos, mas tem cenários, né, que acontecem bem diversificados e sendo indústria da mesma forma. Mas eu só vejo esse como tratar riscos como um caminho, enxergar o processo como proteção do negócio, entendeu? Custódio, uma outra pergunta. Você que hoje representa, que é o coordenador do comitê de indústria dentro da Abrap, né? O que você nos diria com relação à sinergia dos profissionais que atuam na prevenção de perdas no segmento da indústria? Você enxerga, sente e entende que existe essa sinergia muito forte ou é algo que entre os profissionais ainda pode ser melhorado? Cara, esse comitê tem um pouco mais de 2 anos que ele existe dentro da Abrap. Ele hoje conta com quase 50 profissionais das grandes empresas. E assim, sendo bem sincero, tem muita gente de muita gana, de muita energia, pares fazendo as coisas, você viu pessoas ganhando prêmios, né? Mas ainda está engatinhando. Ainda a gente precisa convencer nosso próprio segmento que isso é possível, principalmente, e que isso traz resultado. Então, ele está lá mais para aprender, mais para observar do que ser mesmo um protagonista, participar e praticar aquilo que a gente está fazendo. Tem muito case bacana, não vou ficar falando aqui porque vai passar alguns, de grandes empresas, o negócio está acontecendo, mas a sua maioria ainda ou porque não tem o acesso que ele deveria ter nas informações, porque está construindo estrutura ainda. Tem muita gente, muito gestor que ainda tem uma estrutura muito aquém do que ele precisa para entregar o resultado, né? Ou porque aquele simplesmente entende que ainda não é o tempo nem o momento de se tomar uma decisão ou se arriscar para fazer isso. Então eu vejo ainda pouca sinergia. Infelizmente, com dor no coração, e é uma meta para 2024, né? Conversando com o presidente, com outras pessoas, a gente enganjar mais pessoas nos estados, para a gente fazer um 2025 bem diferente de 2024. Talvez uma cartilha, mais publicações, né? Provocar mais debates sobre o que nós estamos conversando aqui, mais encontros nos estados, de coisa muito simples, né? Porque na maioria das vezes o profissional acha que ele precisa de muita coisa para iniciar. Hoje, se ele tem uma planilha Excel, ok, um computador e um profissional, que de preferência um analista para fazer a análise dos dados, ótimo, não tem, vai um assistente mesmo. Ele já começa a fazer alguma coisa. Pega as conformidades que nós falamos aqui, as principais, as críticas, e vai olhar de alguma forma. Já começou, como a gente começou lá, muito simples. Às vezes eles olham hoje nas redes sociais, né, no LinkedIn lá, uma postagem, alguma coisa, vê todo. Não, ou numa visita, eles começam muito simples lá atrás, muito simples mesmo. Né? E eu acho que não tem que ser diferente. Até para você dar esse resultado que o executivo quer ver. Ó, a POC aqui, né? Em casa. Então eu acho que ainda falta, com dor no coração, ainda falta bastante. Custódio, consultoria. O que você entende com relação à importância ou não de um trabalho de consultoria especializado em gestão de riscos, prevenção de perda de segurança dentro da indústria? É importante, não é importante? Talvez seja. Ó, aí eu vou fazer meia culpa porque eu vim da consultoria e entendo que é importantíssimo. Primeiro porque nós vamos falar de projeto quando a gente fala da consultoria, né? Esse é o foco. E a maioria de nós, ou quase na sua totalidade, não tem toda a estrutura necessária para fazer. Então é um braço muito importante, porque a consultoria ela tem esse braço especializado. Se é um projeto bem desenhado, com começo, meio e fim, eu acho que ele impulsiona muito o resultado para o gestor. Acho que o gestor não pode ter É aquela um apoiador, né? desconfiança, não pode ter aquela desconfiança ou desconforto, porque não é ele que está ali. Eu acho que é um braço muito importante. Isso tem que deixar claro para o próprio executivo. Eu não tenho condição de fazer tudo.
uma consultoria é um potencializador ali. Ainda mais porque a consultoria está muito antenada com vários cenários fora daquele ambiente que o gestor, infelizmente, está mergulhado. O gestor que fala que hoje não está com o pé na operação é mentira. As pessoas estão lá, você tem que estar lá para cuidar Precisa delas. estar, né? Precisa estar lá. Então, pessoas vindo com outra, injetando informação, injetando melhores práticas, eu vejo como um casamento quase que perfeito, entendeu? Tendo começo, meio e fim, entregando, acho que tem que ser muito bem documentado, né? E eu acho que é um fator crítico de sucesso aí para o nosso segmento. Legal. Eu pergunto porque eu tô do outro lado da mesa agora, né? Sim. E graças a Deus, e tem sentido realmente acompanhando o seu raciocínio que as empresas realmente têm, os gestores têm levantado isso, né? Eu sei como fazer, talvez não tudo, mas eu sei como tem que fazer, mas não tenho braço, não tenho gente e não tenho um time de especialistas ali para me suportar naquilo que precisa ser feito, né? Então, às vezes as empresas procuram uma consultoria justamente para apoiar nisso, né? Sim. E é ágil, né? E para mostrar internamente que existem pessoas fora do ambiente ali que estão trazendo uma visão técnica, né, de quem não está inserido todos os dias naquele dia a dia, né? Acho que é importante. O, uma outra pergunta, Custódio, o que você, quando você analisa o segmento varejo, indústria, logística e serviços, em termos de maturidade, sobre o viés de prevenção de perdas, qual o ranking da indústria nisso aí? Puxa, acho que é incontestável falar do varejo, né? O varejo tá Muito muito anos-luz à avançado, frente. anos-luz na frente. Eu acho que logística vem depois porque eles estão muito conectados. Uhum. Né? A logística está sempre falando com o cliente final e tem aquela conexão, que é o que a gente está querendo buscar. Né? A indústria falar com o varejo, como que nós vamos fazer isso de maneira efetiva, né? Entendo que vem a indústria e serviços é uma coisa que é nova. Tá? Eu entendo que é novo. Tem também sua complexidade, tem bastantes desafios de como ele se apresenta como um parceiro de negócio para te ajudar na dor, né? E ele pode ajudar muito, principalmente na indústria, a questão de serviços. Na indústria não dá para você se dar o luxo de falar, não, security está aqui, loss prevention está aqui, e o parceiro de negócio, não. Todo mundo tem que estar ali, tá de mãos dadas ali, logicamente, cada um respeitando a sua expertise, mas não dá para deixar ninguém. Né? Eu acho que do chão de fábrica à alta direção, precisamos de todos, porque a cadeira é muito grande. Então eu entendo que é esse ranking, né? Varejo muito lá na frente nessa caminhada, Depois a logística, depois a serviço. indústria e serviços muito perto. Indústrias e serviços eu entendo que está muito perto. E acredito que do jeito que as coisas vão, a questão da tecnologia, né, da inteligência aí generativa e artificial, o serviço vai passar à indústria. É menos complexo. E está aparecendo outras coisas, né? Área da saúde, área jurídica, né? Tem outras áreas que estão aparecendo aí, aproveitando o conceito da prevenção. Então tem um desafio grande aí para quem Tem, trabalha na indústria tem, para tem. E eu vejo isso como trazer essa sensibilização, enxergar isso como oportunidade, né? uma baita de uma oportunidade. Tem que enxergar isso como uma oportunidade muito grande de você entregar outros serviços para a companhia, assumir outras responsabilidades, entendeu? E aí trazer pioneirismo, né? Pode, eu acho que a palavra certa nisso tudo aí é pioneirismo, né? Começar de fato fazer prevenção de perdas na indústria, né? Como a gente já falou aqui, é inegável o resultado que isso Resultado. pode trazer para o Sim, negócio, né? Só sim. basta de fato estruturar, entender, como você falou muito bem, a gente acabou não falando sobre isso, não tem como você fazer prevenção de perdas sem conhecer o negócio. Isso é a mesma coisa de você ir no médico e querer, como um paciente, saber o que você tem, um cara que não estudou. Comprou o diploma e não estudou para ser médico. Estudou medicina, é a mesma coisa.
entendeu? O profissional de prevenção de perdas, ele não vai entregar aquilo que um resultado ou uma recomendação ou apresentar um projeto daquilo que ele não conhece, ele não tem propriedade para falar sobre aquilo, né? Porque prevenção de perdas é muito forte no entendimento dos processos, correção dos processos, acuracidade dos processos, austeridade no cumprimento dos processos. Essa é a essência da prevenção de perdas. Quando você vai numa indústria e a pessoa que está mergulhada ali nos processos entende que não tem controle, não tem auditoria, não tem investimento, não tem câmera, não tem pessoas olhando, não tem pessoas corrigindo, cara. Em algum ponto do cano tem um furo e tá vazando dinheiro ali. A verdade é essa, né? Sim. É como se você tivesse uma torneira aqui fechada e aí quando chega a conta de água tá um absurdo. Aí você fala, pô, mas a torneira tá fechada, pô. Tá fechada aqui onde você tá vendo. Mas dentro da parede você não sabe o que tá acontecendo. E esse dentro da parede é onde a prevenção de perdas atua. É igual a parábola lá do iceberg, né? Enxerga lá a ponta e o que tá por baixo é o que é o papel da prevenção de perdas. Acho que é isso. Bom, o Custódio, para os profissionais que estão nos assistindo, principalmente eu entendo que aqueles que trabalham na indústria são os que mais vão se interessar pelo conteúdo, né? Por você ser o convidado, por você representar o segmento da indústria na prevenção de perdas. Qual o recado que você daria para esse pessoal em termos de olhar crítico? Depois, dicas de carreira. Mas antes disso, na indústria, qual fase, qual processo dentro do processo industrial você entende que está a maior oportunidade para o profissional de perdas? Assim que assistir o podcast e falar, eu vou dar uma olhada nesse ponto do processo que o Custódio falou lá no podcast. Tipo, recebimento, preparação, matéria-prima, manufatura, Descarte, embalagem, descarte, logística produção. reversa, produção, distribuição, enfim. Que parte você vê assim que é o maior, o processo mais ofensor sob o ponto de vista de perdas dentro da indústria? Eu recomendo um passo antes, vai na conformidade. Os requisitos legais, senta com cada responsável, stakeholder responsável com aquele, tem um mar de oportunidade ali para começar. Se exige pouco, todo mundo tem subsistemas que podem contribuir para fazer essa verificação e começa com aquele planilha de Excel, um computador e uma pessoa faz uma lista dos principais e começa a trocar. É a primeira coisa que eu recomendo fazer, porque exige muito menos de estrutura para poder fazer aquilo e você consegue se aprofundar no processo de maneira mais superficial, trazendo resultado. O especialista vai te dar aquilo mastigado e você vai vivenciar. Para depois você começar a ir para os processos produtivos que você citou, todos eles aqui, que são complexos e tem várias oportunidades que eles também vão te ajudar. Começa pelo básico. Mas pelo básico. Por quê? Porque algumas das conformidades vão estar elencadas com cada processo desse que a gente está falando. Fase do processo. Então você vai olhar um pouco do meio ambiente, um pouco da garantia da qualidade, um pouco do controle de qualidade, um pouco da segurança do trabalho, um pouco da logística, um pouco do transporte da matéria-prima. Você vai começar a olhar várias, né, várias fases do processo e uma coisa que dá relevância para o profissional parceiro, seu stakeholder parceiro. Tá? E você vai estar contribuindo com a empresa. Então, dá significativa. Porque não vai pensar também que você vai chegar, bater na porta do par e ele vai abrir os problemas dele para você, que não vai ser assim. Você tem que ter um... Né? Por que eu vou fazer? O que eu ganho com isso? E eu falo muito. Quando você está dormindo, quem está olhando o processo crítico para vocês? Somos nós.
Isso gera valor para ele Tem que também. sensibilizar. Né? Tem que sensibilizar. É o primeiro passo. Tá mais como o que eu não posso fazer para depois como fazer. Porque leva tempo. Eu fiquei praticamente 1 ano estudando o processo, conversando com pessoas, visitando Para poder entender. para poder entender todo o processo e continuo aprendendo até hoje, porque tem muita mudança. Não se aprende tão rápido assim, tão fácil. E essa é a recomendação. Comece pelas conformidades. Tem sempre nas empresas uma matriz de risco que fica ali engavetada, que a cada 1 ano ela é atualizada. Tem as normativas das áreas que precisam ser cumpridas, uma certificação. Né? Na área alimentícia tem Food Defense, Food Fraud, tem uma ISO, tem muita oportunidade. Então comece pelas conformidades, mais simples. Bom, Custódio, estamos quase chegando ao final, infelizmente, do nosso podcast. Queria, então, te pedir para olhar para aquela câmera e dar um recado para o seu público, para os seus fãs, para as pessoas que te acompanham, que se inspiram em você e olham para você e falam, eu quero ser profissional de prevenção de perdas na indústria, pode a minha referência. Fica à vontade para dar o recado que você quiser para o seu público. Legal, né? É uma satisfação a gente estar junto aqui. Espero que a hora que a gente desligar as câmeras aqui, ficou uma reflexão do que a gente está falando. Nada do que nós comentamos aqui com o Marcos, nós estamos falando que é simples, mas aqui está o que nós vivenciamos na prática nesses últimos 30 anos. Né? Não lemos num livro ou ouvimos falar, nós estamos na tentativa e erro em todo esse tempo, nessa caminhada. Tem que ser persistente. E um fator crítico importante é a gente cooperar mais e competir menos. Esse é um segmento que precisa de cooperação para todos atingirem os objetivos que têm de carreira ou pessoal. Por que eu digo isso? Porque nós estamos construindo tudo ainda. Bibliografia, formação, não temos isso aqui no Brasil. Precisamos estar juntos. Então, seja aquela porta, né, aberta por um profissional que vai te visitar ou que vai receber um profissional. Isso é muito importante. Nós precisamos dessa troca de informação para ter maturidade nesse segmento. Então, a minha principal recomendação é seja mais cooperativo e menos competitivo nesse ambiente que a gente está hoje. Legal, Custódio. Bom, meu amigo, estamos chegando ao fim e eu quero passar aqui às suas mãos essa pequena lembrança aí em agradecimento à sua participação no nosso programa de podcast, é o 4º episódio. Obrigado Que legal. Por você ter vindo, né? Por você estar aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito aí pro sucesso do canal. Graças a Deus, tá indo muito bem, né? Como a gente falou lá naquela pergunta e resposta que foi a mais comprida de todas, a gente se orgulha daquilo que a gente construiu, cara. Eu posso bater no peito e afirmar isso com toda a veemência, que eu me orgulho muito do profissional que eu me tornei, né? Graças às empresas que eu trabalhei. Falo sempre, não tenho vergonha e não tenho nenhum tipo de restrição em falar o nome delas. Exército Brasileiro, Avon Cosméticos, Grupo Pão de Açúcar, Dia Brasil e, por último, a Seva Logistics. Foram empresas que fizeram eu ser o profissional e o ser humano que eu sou hoje. Sou muito grato a essas empresas aí. Então, cara, obrigado por você estar aqui de novo e tenho certeza que teremos aí muitas visualizações aí das pessoas que se inspiram em você, porque você de fato é um cara inspirador, cara. Obrigado mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, satisfação total, muito feliz. Lógico que a gente precisava de muito mais tempo, né, para poder debater aqui. Vão ter outras oportunidades, né, tanto no seu canal como em outros. Fico muito honrado de estar ali no top 5, né, entre as pessoas aqui. É legal, isso é um serviço que a gente também está prestando, né? Você desprendendo tempo aí do seu negócio para poder levar conhecimento para o mercado, para as pessoas. Isso é muito importante, muita gente se inspira e é uma fonte de consulta para as pessoas fazerem as coisas, então isso é uma contribuição. Então estou muito honrado, muito obrigado, vou guardar com carinho lá naquele espaço que a gente tem, né, das coisas que a gente recebe. Muito obrigado. Sucesso aí, felicidades aí nesse
novo desafio que você escolheu aí pra tua vida. Valeu, meu irmão. Obrigado. Viu? Um negócio que você falou que é muito importante, Custódio, que é bom a gente frisar aqui, destacar. Esse programa, pessoal, é dedicado a vocês. E eu não canso de dizer, esse programa, ele foi idealizado por vocês, para aqueles que são apaixonados por gestão de riscos, prevenção de perda de segurança. Aqui não entra dinheiro nenhum, sai dinheiro. Existe um custo para fazer esse programa aqui. Então, assim, o que a gente faz aqui, nessa 1 hora mais ou menos de programa, é para você, para prestigiar vocês que estão aí do outro lado da tela, da câmera, que vão assistir. Porque a gente entende que é importante esses temas, são importantes essas áreas, são importantes os profissionais que escolheram trabalhar nessas áreas. Então, de novo, o programa é feito para vocês. É um conteúdo, conhecimento, insights gratuitos. Não existe custo. O custo está do lado de cá. Então, é feito realmente com carinho. Para, de alguma forma, a gente se colocar na consciência, né, conscientemente, como um provedor de temas e de assuntos e pontos aí que podem contribuir para vocês profissionalmente, pessoalmente também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso 4º episódio, de mais um episódio do podcast da EX Risk Management. Quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao CT Hub, por mais uma vez abrirem as portas aqui para a gente gravar esse programa, agradecer a equipe técnica, né, a nossa diretora aí, que é a melhor diretora de programas de podcast do Brasil, agradecer a equipe aí pelo apoio de sempre aí nos bastidores. E claro, né, agradecer a minha família, a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, os meus filhos e principalmente aquele qual eu dedico todos os programas que eu fizer, desde o primeiro programa, que é o meu querido e amado pai, né, que hoje, inclusive, está completando 5 meses que eu perdi meu pai, né, que ele deixou de estar aqui conosco para estar no plano espiritual ao lado de Deus, que eu tenho certeza que é onde ele está. Então, pai, guerreiro, te amo. Esse programa é dedicado a você novamente, tá bom? Obrigado, Custódio. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau.